Talvez uma das coisas mais estranhas da ansiedade seja que ela nunca está no presente. Ela está sempre alguns passos à frente, no que pode acontecer, no que deveria acontecer, no que ainda não aconteceu. E foi lendo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, onde a protagonista se chama Macabea e vive uma vida completamente ruim, que eu comecei a pensar uma coisa estranha. Por que Macabea, vivendo uma vida tão pequena, parecia tão pouco atormentada pelo futuro? E por que nós, que temos tantas possibilidades, parecemos tão atormentados por ele? Como eu falei, recentemente eu terminei de ler esse livro aqui da Clarice Lispector, que se chama A Hora da Estrela. É a primeira vez que eu leio ela, e eu resolvi começar por esse daqui porque todo mundo estava falando que este é a porta de entrada para ler Clarice. No começo do livro, ela até fala que vai usar palavras mais simplórias. Eu não achei tão simples assim. Ela não cumpriu muito com isso, com essa promessa, mas de início o que eu posso dizer é que ela me pegou de um jeito muito marcante, porque a realidade que esse livro apresenta da personagem é uma realidade contrastante com a minha. Por exemplo, a Macabea, ela não parecia viver pensando na vida que deveria ter. Ela não parecia olhar para o futuro com um olhar de emergência, sabe? Igual a gente tem. A gente tá sempre se sentindo atrasado. E a Macabea, ela não tinha esse sentimento de atraso, sabe? É como se ela não possuísse ansiedade mesmo. E assim, eu fiquei refletindo sobre isso e será que parte da nossa ansiedade vem justamente de estar sempre precisando se tornar alguma coisa? Eu não sei, eu tô pensando alto aqui, eu não tenho respostas, apenas perguntas, e você reflete aí do jeito que eu tô refletindo aqui também. Macabea não parecia possuir essa necessidade de transformar a própria existência em um projeto. Talvez por isso seja tão desconcertante, porque enquanto nós estamos constantemente buscando escapar de onde estamos, ela simplesmente permanece. Ainda sobre o livro A Hora da Estrela, eu não acho que ele esteja dizendo que nós devemos ser como a Macabea. Eu acho que o livro ele traz um questionamento muito mais desconfortável que isso. Quanto da nossa vida nós estamos realmente vivendo e quanto dela nós estamos apenas tentando consertar? Porque eu acho que existe uma grande diferença entre você almejar coisas melhores para o seu futuro e você olhar para o seu presente e se sentir afobado. Você achar que é insuportável viver essa realidade que você está vivendo agora. A diferença de um cenário para o outro é a ansiedade. Que tá tudo bem você desejar coisas melhores para você no futuro. Não tem nada de errado nisso. Mas a partir do momento que você olha para o seu presente e acha que ele é insuportável, você está aí já possesso pela ansiedade. A ansiedade vai fazer você o quê? Olhar para esse presente com um olhar de afobação, sabe, com um olhar de preocupação extrema, acima do limite. E aí, às vezes, por causa disso, você pode até querer estar no controle de coisas que nem estão no seu controle, coisas que estão acima de você. E o que isso vai fazer com sua cabeça? Tirar toda a sua saúde mental, né? Vai te deixar biruleibe. Então, eu acho que tem uma grande diferença e a Macabea, né, a história dela explica muito isso pra gente. A ansiedade, às vezes, parece uma espécie de recusa do presente. O presente nunca é suficiente. Quando eu chegar lá, eu descanso. Quando eu conseguir aquilo, eu fico bem. Quando a minha vida finalmente estiver parecida com aquilo que eu imaginei, talvez eu consiga respirar. Mas e se esse lá não chegar? E se a vida continuar sendo sempre alguma coisa que está prestes a começar? Testando 1, 2, 3... Bom, sem delongas, eu acho que talvez seja por isso que a gente se sinta tão atrasado na vida. Porque não é como se a gente estivesse só vivendo a nossa vida. A gente está comparando a nossa vida com a versão imaginária dela, sabe?
a pessoa que eu deveria ser, a vida que eu deveria ter, o lugar onde eu deveria estar. Eu acho que é impossível viver em paz quando você está sempre tentando alcançar alguém que você inventou na sua própria cabeça. Mas existe uma coisa curiosa na Macabea. Ela não parece desejar uma versão grandiosa de si mesma. Ela não acorda pensando em se tornar extraordinária. Ela não parece acreditar que existe uma vida verdadeira esperando por ela em algum lugar. E talvez seja justamente por isso que a cena da cartomante é tão importante. Porque pela primeira vez, alguém coloca diante dela a possibilidade de um futuro. Um futuro bonito, um futuro em que ela seria escolhida, e Macabea acredita. Talvez seja naquele momento que ela experimenta pela primeira vez a força de desejar aquilo que ainda não existe. E eu acho isso muito curioso, porque de repente essa esperança tenha sido para ela uma das coisas mais bonitas que ela já viveu, mas também foi a que tornou o futuro, pela primeira vez, tão importante para ela, porque ela não ligava pro futuro. A gente é que liga, porque a gente tem ansiedade. A Macabea, ela não tinha, ou pelo menos não dava sinal de que possuía. E assim, eu acho que é aí que o livro fica ainda mais cruel, porque enquanto a gente passa a nossa vida toda buscando construir um futuro melhor, a Macabea, ela quase não tinha um futuro para esperar. E quando ela começa a esperar, o livro termina, sabe? É extremamente cruel. Então eu fico pensando, será que o problema está em desejar? Será que o problema está no ato de desejar? Ou será que o problema está a partir do momento que a gente transforma o futuro numa condição para amar o presente? Eu não sei, só Deus sabe. Talvez a gente nunca descubra quanto da nossa ansiedade vem daquilo que realmente está acontecendo e quanto vem daquilo que imaginamos que deveria estar acontecendo. Talvez não exista nada de errado em querer mais. Talvez o problema seja em acreditar que nós só poderemos ficar em paz depois de conseguir esse mais. E assim, eu não sei se a resposta é viver como a Macabea. Talvez não seja. Talvez a pergunta seja outra. O que aconteceria se por alguns minutos a gente parasse de tentar chegar a algum lugar? Quem seríamos se não estivéssemos tentando nos tornar alguém? E se a vida que existe agora, mesmo imperfeita, mesmo incompleta, não fosse uma espera pela vida verdadeira? E se isso aqui já fosse a vida?